Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Aqui é Bruna Oliveira. Estamos juntos na jornada. Vinho novo em odres novos. Que Deus abençoe a sua segunda-feira. Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia. Que Deus te guarde, te proteja e que praga nenhuma chegue à sua tenda. Hoje é o nosso 15º dia de devocional. E eu gostaria de falar um pouco sobre solidão. Quem já se sentiu sozinho? Muitas vezes a gente interpreta solidão como a ausência do amor das pessoas. Mas existe um tipo de solidão, um tipo de reclusão, um tipo de isolamento que sinaliza algo importante para nós. Eu quero meditar com você lá em Gênesis capítulo 6, onde fala a respeito do recomeço da humanidade. O recomeço da humanidade ali, através da arca em que Noé construiu, direcionado pelo próprio Deus. E depois de ter construído aquela arca, a Bíblia fala que Noé colocou os animais, colocou sua família ali dentro. E por um grande tempo, eles permaneceram ali naquela arca, isolados de todo contato com o mundo externo, de todo contato com aquilo que estava em volta, porque aquilo que estava em volta representava morte, e Deus tinha um recomeço, e esse recomeço tinha a ver com uma reclusão, com um isolamento, com uma solidão. E eu fico vendo, como que Deus ele trabalha estações nas nossas vidas. A gente gosta muito de falar sobre tempos, estações, o modo de Deus. E em cada estação, Deus vai determinar quais são os relacionamentos que serão possíveis àquela estação. Na estação do recomeço, muitas vezes os relacionamentos eles ficam distantes. Quando a gente está numa transição para recomeçar algo, muitas vezes a solidão é um prenúncio, é um apontamento de Deus. Então, se você está se sentindo sozinha ou sozinho, se você entende que pessoas se afastaram de você, talvez seja um sinal de Deus na sua vida que Ele está recomeçando algo, que Ele está trabalhando algo novo. A gente precisa estar bem atento aos sinais de Deus, atentos àquilo que Ele está fazendo, não levando para o lado pessoal algumas questões das nossas vidas. Porque, na verdade, gente, nada é pessoal. Imagina se Noé ele quisesse sair da arca fora do tempo, rompendo o isolamento, rompendo a solidão, rompendo o tempo, de reclusão. Ele estaria envolvido em morte e não em restauração. Então não rompa com aquilo que Deus está fazendo. Talvez Deus tirou tantas pessoas ao seu redor, Deus tirou contato com pessoas importantes e você está ofendido. Você está pensando assim, mas por que fulano me procura? Por que isso não acontece na minha vida? Por que as pessoas se afastaram? Talvez é porque Deus está querendo trabalhar um recomeço na sua vida. Então o tempo do recomeço da humanidade começou com um grande isolamento. Começou com Deus isolando Noé do mundo. Tempo de isolamento para quem está na aliança confere proteção e prosperidade. Então, se você tem uma aliança com Deus e está vivendo um tempo de isolamento, um tempo de distanciamento, um tempo de solidão, é Deus te protegendo, porque Ele quer prosperar o seu caminho. Você vai ver que a arca tinha medidas estabelecidas por Deus, que é uma outra questão desse tempo de recomeço, é saber andar nessas medidas de Deus, nesse novo tempo, nessa nova forma de viver. Ou seja, aquilo que Deus nos entrega tem um jeito correto. Tudo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, existe um modelo, existe uma medida certa. Então, assim, dentro de um tempo de recomeço, vai haver isolamento, vai haver novas medidas, A família de Noé, juntamente com ele, aqueles animais, precisaram andar numa nova medida, Eles não tinham todo aquele espaço que o mundo poderia oferecer, eles tinham um espaço restrito e eles precisavam aprender como é que fala? A se locomover naquele espaço.
Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, estou vivendo um tempo de aperto, estou vivendo um tempo, sabe, em que eu não posso acessar tantas coisas como eu podia acessar antes. Comece a adorar o Senhor dentro dessas novas medidas. Nós temos que parar de reclamar do tempo e do modo de Deus e aprender a discernir esse tempo e esse modo. Recomeço tem a ver com isolamento, recomeço tem a ver com novas medidas. E nós precisamos aprender a caminhar em cada medida, para que a gente possa amadurecer e Deus possa nos colocar em outro lugar, em outros níveis. Então precisamos entrar nas medidas de Deus para nós, né? E outra questão sobre recomeço, né? Só colocar dentro da arca quem cabe no propósito. Então, tempo de recomeço, recapitulando, tem a ver com um tempo de isolamento, de solidão, tem a ver com saber andar em novas medidas e tem a ver com o quê? Com saber colocar dentro da arca quem cabe no propósito. Nem todo mundo que tinha a ver com seu propósito antes da arca vai ter a ver com seu propósito depois da arca. Então, momentos em que Deus quer nos transicionar a uma aliança mais profunda com Ele, nós temos que analisar quais são as pessoas que Ele quer que nós coloquemos dentro dessa arca. Não queira colocar na arca quem não cabe no propósito. Então, pessoas, às vezes, do seu passado não vão ter a ver com o seu presente. E não tem nada a ver com coisas pessoais. Tem a ver com uma aliança mais profunda que Deus quer estabelecer com você. Assim como Deus queria estabelecer uma aliança mais profunda com Noé, Ele precisou isolar Noé, Ele precisou estabelecer uma nova medida para Noé. E ele fechou, a Bíblia fala que Deus é que fechou a porta da arca, Deus fechou a porta da arca por fora. Eu penso que Deus fez isso porque sabia que Noé às vezes podia titubear. Então às vezes Deus está fechando a porta da sua arca por fora, não deixando ninguém mais entrar, porque não cabe no propósito. Então, nós precisamos entender que Deus estabelece medidas para nos proteger, a fim de que coloquemos quem cabe no propósito. Então, aquela medida tinha a ver também com o quê? Às vezes uma medida mais apertada, a gente andando mais apertada, é Deus selecionando pessoas que não podem mais entrar dentro da sua arca. Tem gente que não cabe mais lá dentro. A arca tem medidas, o propósito tem medidas. Às vezes Deus, Ele aperta nossas medidas para tirar pessoas do nosso propósito. Fica com isso no seu coração. Às vezes Deus aperta a sua vida para tirar pessoas pessoas que não cabem no seu propósito. Então, se você está se sentindo apertada, sabe? Se a sua vida tem um aperto, se a sua medida ela reduziu, talvez é porque Deus queira tirar pessoas que não cabem no propósito, sabe? Então, que nós venhamos agradecer a Deus por tudo aquilo que nós estamos vivendo. Se você está vivendo um tempo de solidão, creia que nessa solidão Deus pode aprofundar uma aliança. Se você está vivendo um tempo de medidas apertadas, é porque Deus quer aprofundar a aliança. Se você está vivendo um tempo de reclusão, é porque Deus está querendo melhorar esse nível de aliança. Então seja grato, não venha colocar as coisas na conta das pessoas, não venha ficar com raiva, tenha misericórdia, peça a Deus para que aumente o seu nível de entendimento espiritual e que Deus possa te abençoar nesse dia, te fazer prosperar em toda a aliança que Ele tem para você e que você seja, em nome de Jesus, cada vez mais profundo no entendimento do amor de Deus por você. Amém? Pai, no nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor fala conosco. O Senhor tem um tempo de recomeço, um tempo de aprofundar a aliança, um tempo de transformação e que nós venhamos aprender a estar no Senhor no tempo do aperto, entendendo as novas medidas, entendendo o motivo da solidão e do isolamento, entendendo que o Senhor tem um tempo de aliança profunda conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amores? Que Deus abençoe muito a sua vida. Se você foi abençoado com esse devocional, que você possa espalhar nos seus grupos.
para que as boas novas do Evangelho alcancem as pessoas e as pessoas possam ser alcançadas, transformadas pelo amor de Deus. Amém? Se você não conhece meu trabalho nas redes sociais, acessa lá Bruno Oliveira Mentoria Mulheres. Tem muito conteúdo edificante que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e o seu coração. Um beijo.